Bem-vindo à Arte de Ser, estou mesmo muito, muito feliz por teres aceito este convite. Fico mesmo, mesmo contente. Eu é que fico. Fico mesmo contente de ter-te lembrado de mim, obrigada. Já te acompanho há muitos, muitos anos, principalmente no YouTube. E na altura, quando eu criei o meu canal, foste uma referência, por isso é mesmo bom poder finalmente estar a falar contigo cara a cara. O teu canal tem quê? Mais de 10 anos de YouTube? Hã, acho que foi em 2012. Nos primórdios do YouTube, tu começaste logo nos inícios dos Sim. inícios. Já crias conteúdo para muitas plataformas há muito tempo. Até aqui, qual é que se calhar foi o maior desafio que tu enfrentaste até agora? Manter a consistência, ter conteúdo sempre para apresentar coisas novas, acho que foi o maior desafio. Eu tive que fazer algumas pausas. Houve momentos em que eu me senti muito cansada, uma pressão muito grande e eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não vivia com equilíbrio. Eu queria ser mãe, eu queria ser trabalhadora, eu queria criar conteúdo, eu queria ler tudo. Então, essa foi a minha maior dificuldade, foi aprender a equilibrar a minha vida, a equilibrar tudo, a não querer fazer tudo ao mesmo tempo e a saber parar. Eu acho que foi isso. Eu tenho muitas dificuldades em parar, Descansar. então sim, sim, descansar e tive que aprender a fazer isso, senão e passei por momentos difíceis em termos de saúde mental e tudo. Sinto que tu tiveste várias, várias fases e mais ou menos te reconstruíste a partir Sim. de cada fase de forma diferente. O que é que tu sentes que foste aprendendo ao longo do teu percurso sobre a questão de recomeçar, dos recomeços? Não há vergonha nenhuma em parar, em dizer-me: "Olha, já não está a funcionar comigo, eu já não quero isto, já não me faz feliz, as pessoas gostam, têm muita adesão, mas eu já não quero". Então, aprendi isso mesmo, a dizer-me: "Olha, para, sossega, recomeça, faz aquilo que gostas". Também aprendi que não devo nunca seguir o que os outros seguem e fazer aquilo que me faz feliz. Também tive muito esse problema. Eu lia coisas que os outros liam porque estava na moda, eu fazia conteúdo que os outros faziam porque estava na moda, e então aprendi das piores formas de ver que devemos fazer sempre aquilo que nos faz bem e não estar a agradar as outras pessoas só para ter números. Então foi mesmo muito importante isso, aprendi também. Há muitas pessoas que dizem, numa questão, quando pensam em produtividade, pensam: "Ah, os dias da Beyoncé também só têm 24 horas". E eu penso sempre em ti, os dias da Cláudia também só têm 24 horas. E tu consegues encaixar em 24 horas. És mãe, tu tens quantos filhos? É 4, não é? Sim, É quatro. muito filho para gerir, não é? Porque ser mãe eu acredito que já seja em termos É, de é. tempo pessoal já é uma dificuldade com uma criança. Com 4 eu nem consigo imaginar essa organização mental necessária. E tu és mãe, tu estudas, trabalhas, agora montaste um negócio. Se Sim. quiseres apresenta-te para quem nunca ouviu falar de ti um bocadinho só no sentido de tu realmente tens várias facetas e fazes imensas coisas ao mesmo tempo. Sim, eu sou mãe de 4, como a Liliana estava a dizer. Estudo, trabalho num escritório, tenho agora o meu negócio desde o ano passado, tenho uma perfumaria, escrevo também e a minha vida é não parar, vá. Tenho então a criação de conteúdo e de facto é realmente desgastante esta vida. Mas isto tudo começou lá atrás, quando eu engravidei do meu primeiro filho e me disseram, eu partilhava as minhas leituras na altura num blog e disseram que: "Olha, quando fores mãe vais ter que abandonar os teus livros, vais ter que deixar de ler". Isso marcou-me e eu pensei assim: eu não posso deixar de fazer as coisas que eu mais gosto só porque agora vou ser mãe. Então comecei a preparar-me na gravidez e fui estudar vários métodos de organização, fui tirar cursos sobre gestão de tempo, fui à procura de ferramentas. E quando ele nasceu, foi mais fácil para mim eu organizar a minha vida, não só pessoal como financeira. Claro que a parte emocional não dá para organizar e nós não estamos à espera do que é que vai acontecer. E de facto isso foi muito desafiador. Mas, uma coisa que eu sempre meti na minha cabeça é: eu não vou deixar de fazer as coisas que eu mais gosto
só porque sou mãe, porque eu preciso também estar feliz, eu tenho que aproveitar a minha vida da melhor forma. Eu tenho que transmitir alguma alegria, tenho que estar feliz comigo mesma para poder ser uma boa mãe. Era isso que eu ia Então, para dizer, e os miúdos não aprendem por o que tu lhes vais dizer, aprendem por o que é, te veem a fazer. Se tu é estiveres isso. feliz e realizada, eles também vão procurar fazê-lo de uma forma muito mais natural. Sim, é verdade. Nas primeiras gravidezes, nas 2 primeiras, eu tive mesmo muita dificuldade em parar, e isso também me fez ir ao fundo ali a alguns momentos, e tive que fazer escolhas e tive que pensar: "Agora não vou poder fazer conteúdo, não posso ler da mesma maneira, mas vou lendo aquilo que posso". Portanto, ajustar também à minha realidade naquela altura. As coisas também mudam, elas passam, as coisas são nós vamos nos adaptando a tudo e acabamos por encontrar esses momentos com nós mesmos. É importante, é muito importante passarmos tempo sozinhos. Mas para isso muitas vezes é preciso também o apoio do pai dos filhos, não é? Uma rede de apoio. Eu nunca tive muita rede de apoio. Eu só tinha o pai deles, ok? Então ele também ajudava nesse sentido, que sempre que ele estava com eles, eu ia fazer aquilo que gostava, ele dava-me esse espaço e pronto. Mas é difícil de gerir isso, porque para a mulher tem que estar sempre a trabalhar, a tomar conta, a limpar, a organizar. O homem vai trabalhar, chega cansado e a mulher já esteve ali o dia todo, super cansada e depois como é que ainda tem cabeça para ir fazer as suas coisas, então é muito difícil. Quando fui mãe das gêmeas, eu acho que já me tinha adaptado tão bem a tudo, que levei as coisas de uma forma muito mais leve. Também tive que procurar ajuda, terapia, também foi importante para mim, e unir-me das pessoas que, pronto, mais importantes na minha vida, como os meus amigos e a minha família. Depois houve aquela parte da separação, não sei se acompanhaste, Aham. foi bastante difícil, depois parei-me, mas continuei sempre a fazer aquilo que eu gosto, porque acho que é mesmo importante nós termos tempo para fazermos aquilo que mais gostamos e no meu caso é a escrita e a leitura. Pronto, entendo. Tu falas sempre, e quem te acompanha sabe, tu falas sempre muito em organização. E eu aqui ia te perguntar, porque de facto tu és a rainha da organização, porque são tantas coisas. Eu às vezes só de acompanhar nos teus Insta Stories um dia teu, eu fico tipo ansiosa de Acredito, como há é que ela algumas pessoas que consegue me dizem isso. organizar-se para caber tudo no mesmo dia, tu sabes? Eu acredito que dê uma sensação muito grande de realização, mas ao mesmo tempo também é muita coisa. Qual é que é esse teu superpoder de organização? É assim, isto foi-se adaptando. Houve uma altura que eu fazia tudo, queria fazer tudo, só que isso depois tinha consequências. Aquilo que as pessoas veem nas redes sociais é aquela parte, ok, ela faz tudo, mas e depois como é que ela se sente no final do dia? É isso as pessoas não veem, então acham que é fácil para ela, é fácil no caso para mim. Não foi assim tão fácil no início, não foi assim tão fácil. Eu chorava muito também, eu tinha momentos que já não aguentava, eu queria fugir, eu queria apagar tudo e houve momentos mesmo difíceis, só que o poder da organização veio com o tempo e com a minha maturidade também de perceber o que era mesmo importante e eu não podia gastar a minha energia em tudo, Uhum. não dava, é impossível. As pessoas pensam assim: "Ah, ela consegue fazer tudo". Não, eu não faço tudo. Eu faço aquilo que eu priorizo e aquilo que eu priorizo é realmente muito importante para mim. Eu defino muito bem as minhas prioridades. Acho que é o superpoder é esse. Ok, qual é a prioridade este ano? Eu organizo o meu ano logo no início do ano, depois organizo o meu mês e depois organizo as minhas semanas e todos os dias eu tenho uma lista de tarefas. Portanto, eu faço essa organização já logo no início do ano. Defino ali o que é importante este ano. Eu, por exemplo, quis entrar para a universidade, não é? Eu tive que pensar assim: ok, eu vou priorizar a universidade, porque é mesmo uma coisa que eu quero terminar em 3 anos e é uma coisa que eu quero há muito tempo, mas o que é que eu tenho de deixar de fazer para priorizar a universidade? Eu tive que deixar de fazer várias coisas. Olha, eu não posso escrever agora da mesma forma que escrevia, Uhum. eu não posso criar conteúdo da mesma forma que fazia, eu não posso ver séries, filmes. Existem muitas coisas que tenho que deixar de fazer
para priorizar o estudo. A partir do momento que eu defino a minha prioridade, eu também tenho que perceber o que é importante fazer ao longo da semana e isso, ao fazer as minhas tarefas, a listinha das tarefas, eu já estou a pensar: "Ok, a minha lista de tarefas tem que estar de acordo com a minha prioridade, que é o estudo". Então a minha lista de tarefas é básica, é a minha família, que é sempre a base de tudo, a minha saúde mental também é a minha base de tudo, e depois sim o estudo. Ok, então se o estudo é a minha prioridade, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que estudar todos os dias. Pronto, é isso. Eu acho que a saúde mental é muito importante, por Uhum. isso é que eu leio. A leitura é esse escape para eu resolver coisas na minha cabeça, então eu também dou muita prioridade à leitura. As pessoas dizem: "Ah, tu lês muito e depois estudas". Sim, porque eu Faz-te tenho bem. sim, é isso. Eu ou vou ao ginásio, ou leio e tenho que estudar. A minha vida é basicamente assim, é as prioridades. E depois quando acabam os exames, então sim, vou escrever. Aí já passo para a outra prioridade, que é a escrita dos meus livros ou o resto. Vou Uhum. fazendo assim por ordem. Anoto tudo no telemóvel, tudo, 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 para não me esquecer. Tenho o calendário da Google, onde eu meto tudo, também para não me esquecer, são muitos feeds, são muitas reuniões, são muitos materiais, são muitos passeios, é tudo. Então tenho que anotar tudo e basicamente é isso, calendário da Google, notas do telemóvel e a fazer a lista de prioridades. E uma coisa muito importante que eu não fazia no início e que agora aprendi, a descansar. Epá, é muito importante Uhum. nós descansarmos. É mesmo, ok, não vou fazer hoje, eu estou sentindo-me cansada, não faço hoje, faço outro dia e vou com a cabeça muito mais fresca e aprendo melhor e leio melhor e estou melhor. É muito importante isso. Tudo é muito melhor quando eu descanso e durmo bem A tua e não estou disposição a até para os correr. teus filhos deve ser completamente diferente. Sim, sim. Falar no tema dos filhos, tu há bocado já mencionaste aí um bocadinho um tema que eu queria tocar, que tem a ver com a questão da maternidade, e tu já falaste publicamente sobre isso, em que houve uma fase na tua vida em que te sentias uma má mãe por te dedicares aos teus projetos e aos teus hobbies e dedicares tempo pessoal teu àquilo que te faz feliz. E há aqui uma coisa que é interessante que é a questão de maternidade versus paternidade. Eu tenho uma Sim. opinião sobre isso, mas eu gostava de saber se tu concordas comigo. Eu não sou mãe. Parece quase que a maternidade rouba às mulheres um tempo para os hobbies e para as paixões e para aquilo que as faz sentir vivas e felizes, que na paternidade uma pessoa não vê tanto a acontecer. O homem, quando é pai, não deixa de ir à bola, não deixa de fazer programas com os amigos. Diz-me mais ou menos qual é que é a tua experiência com isso e mesmo as coisas que tu vais vendo no teu ambiente. Eu tenho 2 realidades diferentes. Eu tenho antes da separação e de facto eu senti muito julgamento, não, no momento em que estava com o pai deles, porque ele também me apoiava, mas eu sentia por parte das outras pessoas que me viam nas redes sociais, mandavam mensagens: "Ah, como é que tu consegues fazer isso tudo?". "Ah, eu não consigo", "Ah, não sei o quê". E elas perguntavam muito: "Como é que tu tens tempo para ler?". Estavam-me sempre a questionar isso. E eu dizia: "Olha, da mesma forma que o pai deles tem tempo para ver todos os jogos de futebol, ele está a ver, está a tomar conta. Eu vou fazendo uma tarefa, ele vai fazendo a outra". Mas é verdade o que tu dizes, a maternidade é uma experiência completamente diferente para as mulheres e para os homens, e isso foi muito frustrante para mim, perceber isso. Eu, nos primeiros tempos, sentia uma injustiça muito grande, que eu tive que também aprender a aceitar, porque eu tinha tudo, eu estava a começar na internet, tinha sido a explosão do YouTube, eu estava super dedicada a gravar vídeos, a querer ler os meus livros e depois eu via a minha vida completamente transformada, eu com dores, eu a amamentar, eu sem dormir, e o homem ali fresco e fofo, a ir trabalhar, tudo bem, é só fazer assim, fazer pouco fazem, não é? Mas hoje em dia eu já noto que os homens também estão muito mais presentes na vida, dos filhos e muito mais participativos na vida, no dia a dia, com a mulher. Portanto, depois da separação, aí sim eu senti julgamento por parte do pai deles, que me atirou tudo à cara, e isto, pronto, é uma coisa mais. Aí depois já foi dizer: "Ah, mas tu só fazer assim, fazer assado". E aí sim eu senti-me muito, muito julgada, mesmo por ele. Foi a pessoa que mais julgou depois, e isso custou-me imenso de perceber e fez-me sentir muitas vezes, má mãe, portanto, mas só depois.
da separação. Senti muitas vezes má mãe, eu não sabia qual era o meu papel enquanto mãe, senti muitas vezes perdida nessa fase. E depois vem a parte da culpa, porque há uma separação, há uma guarda partilhada e há momentos em que eu não estou com os meus filhos e começo a sentir que, ok, eu não estou, a fazer o meu papel de mãe todos os dias. Há ali uma semana que eu tenho que fazer o papel, tenho que pausar o papel de mãe quase, não é, Aham. porque não estou no dia a dia com eles e, isso fez-me sentir muito mal, muito culpada, porque era sempre: "Então e os teus filhos como", é sempre à mãe que vão perguntar, é sempre: "Onde é que está a mãe?" E então, isso custou-me imenso, pronto, a resolver dentro de mim, mas com o tempo tudo acaba por se resolver e tudo acaba por ficar claro e nós começamos a perceber: "Ok, isto é uma nova realidade e não sou mais, sou menos mãe por causa disto, nem sequer foi culpa minha, as coisas aconteceram e pronto, temos que viver com uma nova realidade e não há mal nenhum que seja assim." Tu há bocado falaste que tiveste que, quer queiras, quer não, dar uma pausazinha na parte da escrita, porque estás a estudar e de facto não dá para uma pessoa estar 100% focada em Hum, tudo. Temos que escolher as sim. nossas batalhas. Mas até aqui eu sinto que tu conseguiste, ainda assim, sem o ensino, conciliar uma série de coisas com a escrita. E eu tenho muita curiosidade em saber como é que tu conseguias reservar esse tempo para ti, tendo os filhos, tendo a criação de conteúdo, que é uma coisa que as pessoas não têm noção da trabalheira e do esforço mental e do tempo que Sim. ocupa, mais o teu trabalho, mais as coisas de casa normais, né? Como é que tu conseguias reservar esse tempo para ti e esse foco para a escrita? É como aquilo que eu estava a dizer, é tão importante para mim a saúde mental e como eu tenho a escrita como uma terapia, acabava por juntar o útil ao agradável. Então, enquanto eu estava a escrever, eu também estava a cuidar de mim. A escrita do meu livro, Esta Noite Branca, ajudou-me a curar uma ferida muito grande. E então foi como que uma terapia. E eu precisava de reservar esse momento para pensar sobre o assunto, para deitar para fora esta dor, então acabei por conseguir reservar. Eu tinha que reservar, eu tinha que estar aquele tempo no escritório, no final do dia, ou quando elas iam dormir, ou quando estavam na escola e eu tinha uma manhã livre, ou quando, por exemplo, tinha um fim de semana com o meu marido e eles estavam com o pai. Eu tentava assim reservar ali um momento para eu poder deitar para fora tudo. Pois, em relação aos outros livros, o conto, eu queria muito participar num conto literário e também reservei ali um tempo todos os dias, na hora do almoço, eu aproveitava cada momento do meu tempo livre para poder escrever. Como a escrita não é um peso para mim, é algo que eu faço de forma terapêutica, leve, acaba por não ser muito difícil para mim arranjar esse tempo. É como ler um livro, é como passear, percebes? Então é fácil. Tu também falaste que a certo momento tiveste algum síndrome do impostor, não em escrever, mas em partilhar aquilo que escrevias. Como é que tu conseguiste ultrapassar isso? Primeiro com a maturidade, eu também tive que crescer um bocadinho nesse sentido e perder o medo. Mas isto tem tudo a ver com o facto de eu ter um blog desde muito nova e eu receber muitas críticas em relação à minha escrita. Então fui acumulando críticas negativas, ou porque eu dava um erro aqui, ou dava um erro acolá, ou porque escrevia mal o verbo, ou porque escrevia mal o nome. Então eu fui criando esses próprios obstáculos ao longo do tempo, fui construindo essas barreiras e comecei a cada vez a ter mais medo de estar na internet, porque qualquer coisa que nós dizemos mal Pegam por qualquer coisa, sim. sim, então eu quando fui no início do meu canal do YouTube, fui logo parar um canal de televisão é um programa de humor, porque gozaram comigo sobre eu dizer mal os nomes dos escritores e em vez de dizer Mrs. acho que foi Mrs. Dalloway disse Mister ou algo do género, e então pegaram nisso e levaram para a televisão e eu criei ainda mais receio em relação a tudo o que eu falava na internet, a tudo aquilo que eu escrevia,
porque as pessoas são muito, elas criticam facilmente. Uhum. Elogiar já é mais difícil, mas criticar tem que sempre deixar ali a sua crítica. E eu recebia muitas no início, eu recebia muitas. Eram poucos canais, então era tudo uma novidade. Uhum. Eu sofri sim com a síndrome do impostor, só que depois com o tempo eu comecei a perceber que existem tantos tipos de texto, tantos tipos de livros, com tantos objetivos diferentes, eu só queria partilhar a minha história. Então eu sei que alguém do outro lado ia sentir alguma empatia com a minha escrita. E foi assim que eu perdi este medo. Ok, o meu objetivo não é ser uma obra literária, não é ser uma grande obra. Também existe espaço no mercado para eu partilhar apenas a minha história com as pessoas que me seguem, que me acompanham ou que querem conhecer um bocadinho mais deste lado. E como é que eu superei a separação, pronto, e Olha, agora falando aqui nesta questão da exposição pública, eu por acaso lembro-me de tu teres aparecido na TV, mas não sabia que era tipo uma coisa, isso é uma coisa quase do programa da Joana, que é vão pegar, isso sim, é. sim. Eu morro de medo de um dia aparecer nesses Não, mas programas. isso é Tenho esse trauma. muito doloroso, depois vai depender, lá está, da tua maturidade, da tua idade. Sim, Claro que quanto mais nova uma pessoa for, sim. acredito eu que será mais difícil. Sim. Depois eu entrei em contacto com eles, mandei-lhes um e-mail a pedir desculpa por ter dito mal os nomes. Eu não tive uma postura de ofender, seja quem for. Eu senti que eles tinham alguma razão e eu sempre quis ser melhor, um bocadinho melhor, fazer um bocadinho melhor. Então vi aquilo como uma crítica construtiva e pronto, não foi assim tão difícil, mas deixa sempre marcas. Estás ali num mundo em que estás a fazer tudo o que te sentes à vontade e de repente começam a cair em cima de ti, já começas a pensar 2 vezes antes de falar, já não é tão natural. Começa a deixar A questão da exposição na internet é um bocado essa, que é, permite-te conhecer pessoas que tu nunca irias conhecer e criar sim, até se calhar conexões muito interessantes, sim, mas é. depois tem o outro lado que é o do julgamento, que dependendo da fase de vida em que nós estejamos a atravessar e as pessoas não acham que sabem sobre nós, Sim, mas não sim, é sabem, verdade. pode realmente mexer muito até com a saúde mental. Tu Sim. sentes que neste momento já te sabes proteger nesse sentido? Sim, sim. Já sei, completamente proteger-me. E isto tem muito a ver também com nós sabermos quem somos. E enquanto andamos perdidos sem saber quem somos, nós vamos deixar os outros dizerem quem somos. Então é muito importante nós fazermos essa busca, autoconhecimento, terapia, leitura, procurar aprender de várias formas, das formas que sejam melhor para nós. No meu caso, é a leitura. Quando nós sabemos quem somos, aí é mais difícil as pessoas passarem essa barreira e nos fazerem tanta moça. Depois, eu também criei os meus muros, não é? As minhas defesas. Eu agora se calhar sou mais confiante e dou mais a mão à palmatória, mas eu tive muitas dificuldades com amizades que criei nas redes sociais, tive muitas mesmo, e não deixo qualquer pessoa a chegar e entrar no meu mundo. Mas tive muita dificuldade porque eu sempre fui uma pessoa que fala muito e Uhum. cada vez que conheço uma pessoa, ok, já és grande amiga, já trato como grande amiga, vem conhecer a minha vida, vem para a minha casa, já fazes parte da família e depois, as pessoas Desilusões. também usam e abusam da nossa confiança e pronto, eu tive que aprender também, Claro. mas é isso. E terapia também, terapia é muito importante para nos Ai sim, devia ser ajudar. obrigatório. Sim, 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 também acho. Olha, se pudesses dar um conselho a alguém que nos está a ouvir agora e que está cheio de ideias, mas que está ali meio paralisado, ou pela falta de tempo, ou por falta de organização, ou até por medo e dúvida de será que sou capaz, o que é que tu dirias a essas pessoas? Coisa do "será que sou capaz?", vamos tirar, isso da cabeça, todos nós somos capazes. Agora, o que é que eu posso dizer assim mais prático, de forma mais prática, é define uma data para tu começares. A tua mente vai começar a preparar-te para te mexeres. Faz uma lista de tudo o que tens que fazer em relação ao teu novo projeto, à tua nova ideia. Lista tudo. E dessa lista começa passo a passo a fazer. Portanto, quando tens a data, já começa a tua mente a querer agir. Se tiveres a listinha de tudo o que tens que fazer e começares a pensar assim: olha, na próxima semana vou fazer
o primeiro passo, que é definir o nome do meu projeto. Na segunda semana vou definir a imagem do meu projeto e aos poucos as coisas vão acontecendo. Não tenhas medo, a vida passa a voar. Eu tenho uma relação com o tempo que isso é que me faz estar sempre a fazer coisas, porque eu acho que o tempo voa completamente, tenho muita essa noção. E enquanto o tempo está a voar, olha, os teus sonhos estão a ficar parados e se calhar um dia nem consegues fazê-los, porque o tempo voa, então pensa nisso. Era isso que eu queria. Então, agora queria-te fazer 3 perguntas rápidas, que eu gostava que tu respondesses assim de forma mesmo espontânea, com a primeira coisa que te vem à cabeça. O que é que tu gostavas de ter aprendido mais cedo? Música. Eu sempre sonhei em aprender música, nunca cheguei a aprender, portanto eu gostava muito de aprender mais cedo, em relação à música. Pronto, foi a primeira coisa que eu Mas aqui estás a falar quê? Tocar algum instrumento? ser artista, eu sempre sonhei ser cantora. Oh, que giro. Mano, É isso, foi que ainda é possível. eu acho que não, eu estou sempre a pensar nisso, eu assim: "Fogo, eu tinha que nascer de novo para ser, aquilo que eu queria ali no fundinho", mas nunca tive essa oportunidade e eu gostava mesmo muito de aprender música. Tens que experimentar um dia dedicar-te a isso, nem que seja aulas de canto, qualquer coisa. Já pensei, por acaso, Que mas giro. acho que chegou um bocado tarde. Qual é que é a pessoa mais inspiradora que já conheceste? Vou dizer a Helena Ferrante, eu nunca a conheci, nem ninguém a conhece. Mas eu li tudo o que ela escreveu, inclusive as crónicas, e ela é inspiradora no sentido em que ela não vive a literatura como a maior parte das pessoas vive. Ela não procura fama, ela não mostra o rosto, ela acha que o texto tem que falar por ela mesma e acha que o que é importante é a escrita e não a figura, aquilo que é apresentado, e isso eu admiro muito e isso é super inspirador para mim. Sim, principalmente numa altura que agora os escritores Sim, também têm que ser influencers e aparecer sim, e tem que fazer tudo. divulgar e vender. Então ela é mesmo uma mulher que me inspira muito. E finalmente, um livro, assim que te venha de repente à cabeça que te tenha inspirado. Um livro que me tenha inspirado? Ui, tantos. Um livro que me inspirou muito e que me marcou bastante é o livro Madame Bovary. Ela é uma mulher que até hoje eu nunca mais esqueci. Eu lembro-me quando é que li, em que momento li, o que é que me fez sentir, e eu pensei assim: "Esta mulher é livre", e isso inspirou-me muito também a ser a quem sou. Não foi só esse livro, um conjunto de livros, não é? Mas Claro. agora que é só um, sim, lembro-me que a Madame Bovary, a personagem, inspirou-me bastante. E agora, para concluir, gostava que alinhasses numa ideia maluca que eu tive, que é uma Hum. espécie de exercício filosófico em que eu te vou pedir para fechares os olhos. Imagina que não tens raça, não tens género, não tens nacionalidade, não conheces a tua família nem os teus amigos. Diz-me a primeira palavra que te vem à cabeça para te definires. Acho que posso dizer liberdade. Ah, que bonito! Sim, liberdade. Foi um exercício difícil ou fácil para ti? Eu acho que foi fácil, quer dizer, uma pessoa a imaginar-se sem nada, não é? É um bocado complicado. É mais fácil a parte do definir-me como uma palavra, porque eu tenho outras palavras e esta é sempre uma que me acompanha. Cláudia, muito obrigada pela tua generosidade. Eu. É sempre muito bom falar contigo, por isso, muito obrigada. E vamos falar. Obrigada, qualquer coisa estou aqui, tá? E eu também. Ob Beijinhos.